Olá, meu nome é Esté, estou aqui hoje para introduzir o trabalho sobre a ascaridíase, que é um assunto muito importante e muito conhecido mundialmente, uma doença muito ocasionada, né, muito normal de estar presente no nosso dia a dia, e vou falar um pouquinho sobre ela. A ascaridíase, né, mais conhecida popularmente como lombriga, ela é ocasionada pelo verme parasitário Ascaris lubricoides, e esse parasita ele vive no nosso intestino e ele é muito ocasionado às vezes pela falta de higiene, falta de saneamento básico, que são hábitos e coisas importantes que devemos ter no nosso cotidiano. E as Ascaris lubricoides, eles têm formatos cilíndricos grandes, um pouco esbranquiçado também, e eles causam sintomas como dores abdominais, náuseas e também obstrução intestinal, dependendo da quantidade de verme, né, que está presente ali no nosso intestino. E isso varia muito, dependendo da quantidade, pode causar todos os sintomas ou não. E uma coisa muito importante também é que essa doença é muito causada em crianças, no cunho pediátrico ali, né, às vezes pela falta de higiene, né, da criança não ter aquela noção igual de um adulto, então às vezes acaba ocasionando sujeiras na unha, às vezes come com a mão suja, coisas assim acabam ocasionando mais em crianças por esse fator. E além das ácidos lubricoides que você tem no início, que é o euminto, né, que o homem é o hospedeiro natural dela, tem outras 6 espécies também muito importantes que eu vou citar aqui, que é mais conhecido como zoonose, que o homem é o hospedeiro acidental, cujo nome é Toxacaracanes, que são os cães, Toxacaraquetes, que são os gatos, e os Ascaris que são os suínos. E o grupo de risco mais popular, né, dos suínos são os homens, que estão ali presentes, cuidando dos porcos e acaba tendo mais contato, né, tendo maior contato ali com eles, e acaba ocasionando em doenças relacionadas a ela, que acaba ingerindo verme acidental ali, e dependendo da gravidade do verme ingerido, pode até subir para o sistema nervoso central e pode até levar a óbito. Então, a zoonose é uma coisa muito importante que deve ter muito cuidado e que, infelizmente, às vezes, as pessoas que têm o maior contato ali, né, com esses animais, às vezes não têm o cuidado necessário. Morfologia geral. É uma coisa muito importante, que assim a gente consegue identificar, né, os vermes, e tem uma diferença muito grande da fêmea para o macho. Os dois têm corpo cilíndrico, mas tem diferença de tamanho, da curvatura e da cauda. Por exemplo, a fêmea, ela é maior que o macho, e também pelo motivo de carregar os ovos, e uma coisa muito importante, que ela gera em torno de mais de 200 mil ovos por dia, enquanto o macho ele é um pouco menor. E uma coisa de identificar, uma forma fácil, né, de identificar o macho é que ele tem uma cauda com uma curvatura, enquanto a fêmea ela é mais reta, né? Agora eu vou falar sobre o habitat e comportamento do Ascaris lubricoides, que é o verme causador da ascaridíase. Bom, agora o seu habitat. O habitat natural desse verme é o intestino delgado do ser humano, principalmente nas partes chamadas de jejum e ilho. Nesse local que o verme vive, se alimenta e se reproduz. Uma fêmea produtiva pode colocar até 200 mil ovos por dia, que são eliminados nas fezes, e com isso a gente vai para o ambiente externo, onde esses ovos caem no solo, onde precisa de umidade, calor e sombra para amadurecer. Em cerca de 2 a 4 semanas eles se tornam embrionados, ou seja, infectantes. Então, se entrar em contato com esses ovos embrionados, você pode vir a desenvolver a ascaridíase. Vai desenvolver, né? Esses ovos são muito resistentes e podem sobreviver meses ou até anos no solo, especialmente em locais úmidos e com pouca luz. Por isso, a ascaridíase é muito comum em regiões sem saneamento básico. Agora, falar sobre o comportamento. Na fase parasitária, o ciclo começa quando a pessoa ingere os ovos embrionados por meio da água ou alimentos contaminados, e no intestino as larvas eclodem e migram pelo corpo, passando por fígado, coração, pulmão, várias regiões do corpo. Esse comportamento migratório é o que causa lesões e inflamações nos tecidos, principalmente nos pulmões. Falar agora sobre o comportamento na fase adulta. Quando voltam para o intestino, as larvas viram vermes adultos. Elas não se fixam na parede intestinal, mas elas se movem livremente pelo conteúdo do intestino, se alimentando dos nutrientes do hospedeiro, especialmente dos alimentos parcialmente digeridos. Então ela precisa dos alimentos já digeridos para ela conseguir se alimentar. Enquanto as pessoas estão em jejum ou em alguns certos medicamentos, se medicando, os vermes podem migrar por locais errados, como fígado, pâncreas e até a boca. Então, podemos analisar aí que a letra A e a letra B, elas são férteis. A letra C, ela é infértil, ela não está sendo fertilizada. Então, obviamente, ela não vai desenvolver e quando ela estiver expelindo. A letra D, a parte da lava, ela está sendo eclodida, né? A letra E, dá para ser observado que a lava, ela está mais afastada, ela está mais isolada do pulmão. A parte ali da A, aquela membrana que tem com umas ondinhas, ela é chamada de membrana mamilonada. Quando tem esse formato mais arredondado, usando de exemplo A, ela é fértil. E quando ela tem esse formato mais alongado, igual a da C, quer dizer que ela é infértil. Nem sempre vamos conseguir estar observando essa lava que tem dentro da letra B. Ela pode estar aparecendo aí em formato de células, entre 2 a 4 células. Meu nome é Lara e eu vim falar sobre o ciclo biológico do Ascaris lubricoides, ou também da ascaridíase.
Bom, após a fase reprodutiva, os ovos são eliminados nas fezes, assim atingindo o solo e dando início ao ciclo externo do desenvolvimento do Ascaris lumbricoides. Ele também é um geominto, isso significa que ele precisa obrigatoriamente passar pelo solo para poder continuar o seu desenvolvimento. E também apenas os ovos fertilizados conseguem se desenvolver. Os ovos não fertilizados, eles não se desenvolvem. Bom, após a ovulação, o ovo fecundado ele se torna a larva 1 após uma semana e ela tem seu formato rabiditoide. Logo após a larva 1, ela se matura e se origina a larva 2, também rabiditoide. Entre 15 e 18 dias após esse processo, dá início a larva 3, que agora ela tem o seu formato filarioide. Bom, a larva 3 agora ela é infectante. E algo importante a se citar é que ela pode permanecer estável e viável no solo por cerca de 1 ano, pois ela tem uma casca protetora que possui 3 camadas, o que assegura a ela um desenvolvimento seguro. A transmissão da ascaridíase ocorre pela ingestão de alimentos mais higienizados, contendo ovos do Ascaris lumbricoides, também como a ingestão de água contaminada e também até pela má higienização de mãos após ter contato com o solo contaminado. Bom, após a ingestão, as larvas do Ascaris lumbricoides chegam até o estômago, porém elas resistem ao seu pH e logo eclodem até o intestino delgado, no duodeno. Bom, lá existem fatores biológicos que contribuem para o seu desenvolvimento, como a presença de sais biliares, a presença também de gás carbônico e também o pH. E lá acontece a eclosão das larvas 3. Elas são liberadas no intestino delgado e migram até o seco. Uma parte é o intestino grosso e o intestino delgado. Nessa migração tecidual, as larvas elas conseguem atingir os vasos sanguíneos e é por eles que elas conseguem chegar até o fígado. Chegando ao fígado, elas levam cerca de 2 a 3 dias para conseguirem atingir a veia cava inferior. E é pela veia cava inferior que elas migram até o coração. Após sua chegada ao coração, elas levam cerca também de 2 dias para conseguirem atingir a artéria pulmonar e assim chegam aos pulmões. Chegando aos pulmões, elas rompem as paredes dos vasos dos capilares pulmonares e chegam até os alvéolos. E é no interior dos alvéolos que ocorre a terceira muda, na qual elas se desenvolvem de larva 3 para larva 4. Isso ocorre após o 8º dia de infecção. E é lá também que elas se alimentam de plasma e de tecido pulmonar. E é nesse estágio que aparecem os sintomas típicos dessa infecção pulmonar, como a síndrome de Loeffler, a eosinofilia, chiados, dificuldade para respirar e até febre também. Após esse estágio, as larvas 4 se desenvolvem para a larva 5. Assim, elas se tornam jovens adultas. Porém, elas precisam passar novamente pelo trato gastrointestinal para finalmente se tornarem larvas adultas. Assim, as larvas migram para os bronquíolos, passam pelos bronquíolos terminais, chegam até a traqueia e finalmente até a faringe. Chegando na faringe, elas podem ter 2 desfechos. Ou elas são eliminadas pelo corpo através de muco e saliva, ou elas são deglutidas, passando novamente pelo esôfago e chegando ao estômago. E novamente, elas resistem ao pH do estômago e chegam até o duodeno. Lá no duodeno, elas amadurecem e tornam-se finalmente larvas adultas. Assim, elas dão início à sua reprodução após a sua maturação sexual e esse ciclo ele ocorre 30 dias depois após a infecção inicial. Falar um pouco sobre a patologia e a sintomologia da ascaridíase, que está ligado diretamente ao ciclo do verme dentro do corpo humano, que tem 2 fases principais, a fase larvária de migração e a fase intestinal, com os vermes já adultos. Os sintomas variam conforme a quantidade de vermes e a infecção. É a fase de infecção. A fase larvária de migração. Na fase de migração, as larvas atravessam a parede do intestino e entram diretamente na corrente sanguínea, passando pelo fígado e pulmões. Nos pulmões, elas causam inflamação, tosse e dificuldade para respirar. Em casos mais intensos, podem ocorrer a chamada síndrome de Loeffler, que é uma inflamação pulmonar alérgica causada pelas larvas. Já na fase intestinal adulta, as larvas viram vermes adultos que vivem no intestino delgado. Em pequenas quantidades, podem não causar sintomas, mas em infestações maiores, elas podem causar irritação à mucosa intestinal, causando dor abdominal e inflamação. Roubam nutrientes, o que leva à desnutrição, anemia e atraso no crescimento, no caso de crianças, e liberam substâncias tóxicas que provocam reações alérgicas e mal-estar. A fase intestinal também tem casos graves. E em casos mais graves, muitos vermes podem se juntar e formar novelos, causando obstrução intestinal. Esses vermes também podem perfurar a parede do intestino e migrar para outros órgãos, como o pâncreas, apêndice e ductos biliares, provocando inflamações e infecções graves,
como pancreatite e a apendicite. Olá, me chamo Diana e darei continuidade à fase de invasão larvária. Bom, na ascaridíase, o Ascaris lumbricoides eclode ainda no intestino delgado e migra através da corrente sanguínea. O primeiro órgão a ser afetado é o fígado. E, por consequência, temos as lesões hepáticas, que nada mais seriam que lesões causadas, por essas migrações nos vasos e nos tecidos hepáticos. Dentre as principais alterações, podemos destacar a hepatite intersticial, que seriam o processo inflamatório do tecido ali do fígado, e os focos hemorrágicos, que seriam sangramentos causados pela obstrução de alguns vasos sanguíneos, por consequência dessa migração larvária. E como vocês podem observar na imagem, vemos um fígado, com alguns pontos esbranquiçados, algumas áreas avermelhadas, que seria o reflexo, dessa inflamação e reflexo também desses focos hemorrágicos. Bom, depois dessas larvas atravessarem o fígado, elas migram para os pulmões através da corrente sanguínea. E lá ocorrem as principais lesões devido às mudas, que as larvas fazem naquela região. E como consequência, durante essa passagem, o organismo ele reage à presença dessas larvas e ele gera inflamações no tecido pulmonar. A principal delas, é a síndrome de Loeffler, que é característica por tosse, falta de ar e manchas esbranquiçadas nos pulmões, É possível observar em um raio-x. Como eu separei essa imagem, a gente consegue ver um pulmão, com várias manchas esbranquiçadas. Em sequência, também podem surgir pneumonite e bronquite difusas, já que as larvas, elas conseguem atravessar os alvéolos e os brônquios, então irritam e inflamam essas estruturas. E além disso, também pode ocorrer enfisema pulmonar e áreas de atelectásia, que quando o pulmão fica dilatado ou ele colapsa devido à inflamação ou acúmulo de secreção. Já no intestino, podem provocar diversas lesões devido à presença e à movimentação dessas larvas, desses vermes adultos, podendo causar obstrução e rompimento de segmentos intestinais, consequência de quadros diarreicos ou constipação. Também pode ocasionar uma reação inflamatória local, com irritação e sensibilidade da mucosa intestinal, caracterizando um quadro de enterite catarral. Como podemos observar na imagem, essa imagem mostra um caso de obstrução intestinal provocada por uma grande quantidade de Ascaris lumbricoides, conjuntos num mesmo momento e, em consequência, a obstrução. Em alguns casos, essas larvas ou esses vermes adultos podem migrar para outras localizações do nosso corpo. Localizações essas não tão comuns, denominadas de ectópicas, podendo ter eliminação por via oral e nasal, devido ao indivíduo ter ingerido alguma substância, um antiparasitário, ou ter um fluxo muito grande de parasitas no organismo, podendo atingir também o apêndice, levando a um quadro de apendicite, podendo invadir também as vias biliares, levando a colangite e até mesmo a obstrução, o que causa ali uma dor intensa e ictirícia. E quando o verme ele entra no canal pancreático, pode desencadear a pancreatite aguda. Então pode levar à falência desse órgão, levando o indivíduo à morte. E outro caso não tão comum, destacado, é o ouvido médio, quando o parasita ele entra ali nesse canal e provoca ali uma dor e um desconforto. Como ocorre o diagnóstico da ascaridíase? Bom, primeiro eu tenho que ressaltar que o Ascaris lumbricoides possui 3 tipos diferentes de ossos. Primeiro, os ossos fertilizados, que possuem um formato ovalado e também uma casca mais espessa, composta por 3 camadas. Já em seu interior, eles possuem o embrião em desenvolvimento. Os ovos não fertilizados, eles possuem um formato irregular e mais longo. Já possuem uma casca mais fina e em seu interior uma massa desorganizada composta por grânulos vitelíneos. Agora, os ovos decorticados. Bom, os ovos decorticados, apesar de terem perdido a camada externa albuminosa, eles ainda continuam infectantes e eles podem ser reconhecidos no microscópio pela sua superfície lisa e brilhante. Bom, o diagnóstico laboratorial da ascaridíase é realizado por meio de exames coprológicos, que são baseados na identificação de ovos do parasita nas fezes, e são 3 principais:
o exame de sedimentação espontânea, o de Kato-Katz e o exame direto ao frasco. Também existem outros tipos de exames, porém eles ainda estão sendo testados e está sendo ainda comprovada a sua eficácia. Diagnóstico por sedimentação espontânea. Bom, a sedimentação espontânea, ela tem como princípio a sedimentação natural dos ovos em meio líquido. O seu procedimento é que as fezes, elas são diluídas em água, filtradas para remover os seus detritos e após deixadas em repouso. Após isso, o seu sedimento é coletado, corado e analisado por meio de microscópio. Método de diagnóstico Kato-Katz. Bom, o método Kato-Katz, ele tem como princípio a quantificação de ovos por gramas de fezes, e ele é medido em OPG, ovos por gramas. Bom, o seu procedimento, ele é realizado dessa forma. As fezes, elas são filtradas e colocadas em lâminas quantificadoras. Após isso, são cobertas por lamínulas e deixadas em repouso por 30 minutos. Após esse tempo, as fezes elas são analisadas e a quantidade de ovos encontrados é multiplicada por 24. A OMS ela define um padrão de normalidade. Até 5.000 ovos é considerada uma infecção leve. De 5 a 49.000 ovos é considerada uma infecção moderada. De 50.000 ovos acima é considerada uma infecção grave. Diagnóstico por exame direto a fresco. Bom, esse exame ele é um pouco mais simples e o seu princípio tem como observar diretamente os ovos e formas móveis encontradas nas fezes. O seu procedimento é que pequenas porções de fezes são diluídas em soluções salinas, colocadas no microscópio e observadas diretamente. Sintomas que auxiliam no diagnóstico da ascaridíase. Bom, a ascaridíase ela afeta principalmente o trato gastrointestinal e o pulmão. E existem alguns sintomas e sinais que auxiliam o profissional a realizar seu diagnóstico. É claro, o seu diagnóstico deve ser feito por exames laboratoriais, exames coprológicos, pois eles são mais minuciosos e podem dar a certeza de que o indivíduo está com a doença. Bom, mas alguns dos sinais são a síndrome de Loeffler, que é caracterizada por chiados no peito, dificuldades para respirar e tosse seca. Também sintomas como náuseas, vômitos, diarreias, fezes com sangue, também eosinofilia, febre e, em alguns casos raros, podem acontecer dos vermes serem eliminados pelo nariz e pela boca. Falando um pouquinho sobre transmissão, é importante ressaltar que o homem ele é a única fonte desses parasitas e que essa doença é de cunho pediátrico, mais comum em crianças, principalmente por hábitos de higiene pessoal, como defecar e não lavar as mãos, alimentar-se sem lavar as mãos, ter contato com solo, como por exemplo com o excremento humano, que é muito favorável para a transmissão da ascaridíase. E é importante ressaltar também que o solo úmido e sombreado é muito favorável para a sobrevivência e o embrionamento desses ovos das cáries lumbricoides. Falando um pouquinho sobre transmissão domiciliar, há alguns hábitos que potencializam essa transmissão. Hábitos esses, às vezes, introduzidos no cotidiano de muitas pessoas considerados inofensivos. Podemos citar as mãos sujas de terra, o hábito de roer unhas sujas de terra, a não higienização correta de frutas e hortaliças. Também pode haver a contaminação por agentes externos, como o vento, como a mosca, acabar pousando ali no ovo e estar disseminando para outro local. Tem muitas pessoas utilizam o excremento humano como adubo, isso é um perigo, porque nas fezes podem conter ali o ovo das ascaris lumbricoides. Defecar, o hábito de defecar perto de água, a água também é uma fonte de transmissão poderosa. Então, esses são alguns hábitos, considerados por muitos inofensivos, mas que têm uma grande relevância na transmissão da ascaridíase. O uso das instalações sanitárias, que é defecar em um vaso sanitário, onde leve esses dejetos por uma tratação de esgoto. Lavagem das mãos antes de comer ou manusear alimentos, que passamos aí pela Covid, pela virose, então é a mesma coisa. Lavar a mão depois de defecar, obviamente, higiene tem que ter. E também tem lavar as frutas corretamente, deixar frutas e legumes
longe de areia, não deixar que inseto habita nesses alimentos. E é uma questão de tratamento mais higiênica para estar aí se prevenindo.